Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais uma vez para fazer uma live aqui, um webinar sobre a reforma trabalhista dessa vez, né? É um tema que está no momento aí, que as pessoas estão buscando informação, estão curiosas para saber o que mudou, o que deixou de mudar, né? Então, nós vamos falar aqui sobre a reforma trabalhista. Quais são os pontos que vão influenciar aí o dia a dia, principalmente dos empresários, né? O foco dessa transmissão aqui é mostrar como vai impactar na vida e no dia a dia dos empresários, das pequenas empresas, mas, obviamente, né, o intento aqui também é propiciar o conteúdo para quem quer que assista, mesmo depois de gravado, né? E a gente tem certeza que haver funcionários de empresas que também buscaram esse conteúdo depois. Bom, eu quero começar aqui. Bom, sejam todos bem-vindos, tá? Participem. O grande intuito de um webinar, pessoal, é a participação de vocês, tá? É feito para vocês, para que vocês façam perguntas e assim já tirem as dúvidas e a gente já consiga pegar um assunto que por hora está complexo e transformar ele num assunto mais fácil de entender aí, mais rápido de entender, pelo menos, tá bom? Bom, eu tô aqui com dois amigos, eu tô aqui com a Kerlin Ambach, de Curitiba, e tô também com o Paulo Oliveira do Rio de Janeiro, e eu queria apresentá-los aqui. A Kerlin caiu, teve um pequeno probleminha aqui, mas ela já volta, e o Paulo tá aqui. Paulo, por favor, dá as boas-vindas pro pessoal aí que tá com a gente. Olá, Sandrival, tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui com vocês aqui, mais uma vez discutir aí um tema que está sendo bem badalado, né, nas mídias, inclusive, muitas pessoas discutindo, muita gente contra, a favor, mas o fato é que a reforma ela foi aprovada, né, Sandrival? E vai ter impacto aí para todo mundo, né, algumas mudanças a partir de novembro, e é um prazer muito grande estar aqui com você, e vai ser um prazer muito grande aí compartilhar conhecimento, tirar as dúvidas das pessoas que estão assistindo a gente. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com você mais uma vez. Eu que agradeço a sua presença aqui, Paulo. Paulo, que é contador lá no Rio de Janeiro e tem uma grande bagagem aí também a respeito desse e de outros temas, né? O Paulo é sócio da Preso Contabilidade no Rio de Janeiro. Bom, vamos lá, pessoal. Nós preparamos uma apresentação que fique mais organizada a apresentação, tá? Então, eu primeiro, antes de começar a apresentação aqui, eu só quero convidar vocês, então, para fazer esses comentários, entrar com as dúvidas de vocês, colocar as dúvidas de vocês aí, que nós vamos responder todas quantas forem possíveis aqui, tá bom? Então, já vi aqui que a Lidiane fez uma pergunta, a Cristina, sejam bem-vindos aí. Para quem está assistindo na página de transmissão, basta você rolar a página um pouquinho e aí embaixo vai ter discas onde você pode fazer o login com a sua conta do Facebook mesmo, do Google, e participar, tá certo? Se você está vendo na página do YouTube, do lado direito do vídeo aí, tem uma seção de comentários, e, por gentileza, deixem aí as dúvidas, nós vamos responder, como eu falei, todas que forem possíveis aí, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal, eu vou abrir aqui a apresentação para que vocês possam ver o conteúdo que nós vamos apresentar, e aí também nortear. Então, eu já quero também avisar aqui o seguinte: se você não se inscreveu para participar dessa live, né, está vendo aí pela página do YouTube, na descrição tem o link de inscrição. Se inscreva, porque depois eu vou enviar o material para todo mundo que... Certo? Então, se inscreva, assim você... E não precisa se preocupar em ficar anotando nada agora. Pode ficar preocupadinho aí só em anotar as suas dúvidas e também anotar aqueles pontos que você achar importante aí. Mas a apresentação em si, depois você vai receber direto no seu e-mail, tá certo? Compartilhar aqui, pessoal. Compartilhar. A Kelly está de volta aí? Então, a Kelly está conectando. Assim que ela estiver online aí, a gente volta aqui com a Kelly. Bom, vamos lá, pessoal. Oi, Kelly, por favor, se apresente aí para o pessoal. É um prazer ter você aqui com a gente no canal hoje para falar sobre a reforma trabalhista.
Obrigada, Sandrival, pelo convite. Então, meu nome é Kerlin, da Ambac Contabilidade, aqui de Curitiba, Paraná. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, poder colaborar um pouquinho aí sobre o tema reforma trabalhista. Obrigada, Sandrival. Eu que agradeço a participação, Kerlin. Vamos lá. Pessoal, então, iniciando aqui a nossa apresentação, o primeiro ponto aí que eu quero falar um pouquinho é sobre os objetivos, né? Por que é que existe a reforma trabalhista? Por que começou essa ideia de reforma trabalhista, né? Existe uma necessidade de flexibilizar um pouco a CLT, né? Isso já vem de um longo tempo, essa necessidade. Então, um dos objetivos da reforma foi esse, de flexibilizar a CLT e permitir que a CLT, para quem não sabe, é a consolidação das leis do trabalho, né? É uma lei que agrega todas as regras ali de relacionamento entre empregado e empregador, né? Também precisava ter uma liberdade maior de negociação entre as partes, principalmente entre funcionários e empresas, e aí, então, também foi traçado um dos objetivos da reforma como este, tá? E desburocratizar, então, essas negociações, né? Criar um caminho que possibilitasse que funcionários que não querem intervenção, por exemplo, do sindicato, pudessem ter essa negociação feita entre o funcionário e direto à empresa, né? Bom, falando um pouquinho da Equality, né, para quem chegou até essa live e não conhece ainda a gente, nós somos uma empresa de contabilidade digital e especializada em alguns segmentos, né? Não somos uma contabilidade tradicional, nós trabalhamos muito focado no ambiente da internet. Temos um canal, esse canal aqui no YouTube, onde tem já mais de 140 mil visualizações, tem mais de 220 vídeos aqui. Aliás, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, tá? Que isso ajuda a promover o conteúdo para outras pessoas também, tá certo? O Paulo Oliveira e a Kerlin Ambach, ambos também têm canais aqui, né, Paulo? Como que é o nome do seu canal no YouTube, Paulo? Olá, o Sandrival, Paulo Oliveira, só pesquisar lá, Paulo Oliveira, e vai me encontrar lá, o meu nome mesmo, e é um prazer muito grande que essa pessoa se inscreva no canal, porque tem bastante conteúdo lá, mais de 100 vídeos aí, para compartilhar conhecimento com empreendedores de todo o Brasil. Então, com todos convidados a conhecer também lá o canal do Paulo Oliveira. Para quem entrar no canal do Sandrival Matos, que é esse canal que você está assistindo, para quem entrar lá e for se inscrever, já do lado direito tem lá uma foto do Paulo, que dá para se inscrever também no canal dele, e tem a foto da Kerlin. O seu canal é Kerlin Ambach mesmo, né, Kerlin? Isso mesmo, Sandrival. Kerlin com quê? Legal, muito bom. Então, pessoal, se inscrevam, porque o nosso grande intuito, eles podem me corrigir se eu estiver errado, mas é distribuir conteúdo para que os empresários tenham mais facilidade para absorver determinados assuntos no seu dia a dia, certo? Bom, a CLT, pessoal, ela foi promulgada, né, foi validada e passou a entrar em vigor em dia 1º de maio de 1943. Foi o presidente Getúlio Vargas quem instituiu a CLT, né, no meio de acontecimentos de guerra, né, em 1943 estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, depois o Brasil até se envolveu na Segunda Guerra, e então Vargas aprovou, aí conseguiu aprovar, melhor, ele aprovou, porque ele era ditador, né, aprovou lá a CLT, em 1943. A CLT tinha, originalmente, 922 artigos, que muitos deles foram reformulados depois, alguns foram revogados, outros incluídos, né, ao longo desses anos todos. Depois, em 1988, né, foi feita a Constituição Federal que nós temos hoje no Brasil, na qual, todos nós sabemos, tinha muito sindicalista lá também, tinha muita gente de todos os setores da sociedade montando a Constituição Federal, que também previu alguns direitos dos trabalhadores, né? Na década de 40, só para ilustrar aqui um pouquinho de como era a situação do mundo, né, do Brasil, Michel Temer estava nascendo em 1940, né, estava inventando esse tipo de coisa aí, ó, como fumar mais, né, tipo, inventando uma engenhoca aí que desse para fumar 2 cigarros de uma vez, um só não era o bastante, né, estava inventando esse cura-ressaca aí, essa é uma das invenções aí de 1940, que graças a Deus não existe, né, mas era um cura-ressaca, tá, então assim,
Só para mostrar o cenário que a gente vivia, né? E surgiu a CLT. Ou seja, acho que mudou bastante, né? A gente não tinha lá em 1943 e-mail, né? Foi surgir em 1971, salvo erro, na década de 70 eu tenho certeza. Não tinha WhatsApp, não tinha nem cheiro do WhatsApp ainda, né? Não tinha post-it, gente. Esse íconezinho é para mostrar que não tinha post-it, foi inventado depois, né? E celular, então, nem se fala, né? Então, assim, gente, era um ambiente muito diferente do que é hoje. E, para aquele momento, realmente o trabalhador brasileiro estava estava muito desprovido de proteção. Então, a CLT, ela veio para trazer essa proteção para os colaboradores das empresas, né? A reforma, então, partindo já para como é agora, né, foi instituída através da lei número 13.467, né, que é desse ano de 2017, foi publicada em Diário Oficial dia 14/7 e entra em vigor a partir do dia 11/11, tá? É a data em que entra em vigor a reforma trabalhista, a lei número 13.467. Bom, pessoal, daqui até lá tem muita coisa para rolar ainda. Pode acontecer de nós termos aí novos decretos. Já houve esses dias na mídia a sinalização de que haverão decretos aí falando, prevendo outros pontos. Desculpa, pessoal, acho que eu abortei aqui, vou voltar. Prevendo outros pontos a respeito da reforma trabalhista. Então, até lá tem muito chão ainda que pode acontecer, tá bom? Como que é feita a negociação atualmente, pré-reforma trabalhista, vamos dizer assim, né? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não quer dizer uma opinião especificamente. Quer dizer como é que está acontecendo, tá? Só que daí tem um outro ponto que nós vamos comentar no final, que é a aplicação disso tudo, né? Então, isso é o que está na legislação até agora. Vamos ver lá como que vai acontecer depois na operação da legislação, tá? Mas como temos aí, de um lado, o empregador, né? Do outro, a gente tem os sindicatos fazendo ali um trajeto para a gente que nem sempre é um trajeto agradável, né? Para os colaboradores e para as empresas também. Então, a ideia que foi proposta com essa reforma é ter uma interação maior entre o empregador e o colaborador, no que tange as negociações trabalhistas, para que fique mais fácil, né, de conseguir obter determinados êxitos que não se tinha anteriormente, porque faltava uma interação maior entre empregador e colaborador por uma intervenção sindical muito grande, tá? Bom, então, para matar a curiosidade, o que é que muda? O que muda, então, na prática, Sandrival? Bom, nós vamos colocar aqui todos os pontos, eu vou falar alguns, o Paulo vai falar outros, a Kelly vai falar outros, mas eu acho que até lá para as 4:45, no máximo, a gente consegue terminar todos, para que vocês possam fazer as perguntas, tá? A gente vai caminhar aqui de uma forma que fique inteligível também, mas que não tome muito tempo, para que vocês possam fazer suas perguntas também. Quem tiver perguntas, como eu disse, já pode colocar aí no chat, rolando a página para baixo, ou do lado do seu vídeo aí vai aparecer um chat. Você coloca a sua pergunta que a gente vai responder. Eu não estou olhando ainda, mas já olho já, tá bom? Bom, primeiro ponto. Existem alguns requisitos que foram colocados na reforma trabalhista para configuração de grupo econômico. Para quem não sabe, grupo econômico é o seguinte: às vezes tem uma empresa que ela está com dificuldades financeiras, dívidas tributárias, tem uma série de problemas. Aí os sócios vão lá e constituem uma nova empresa para fugir do problema de ter que pagar aquela dívida, né? Só que a reforma trabalhista veio e disse o seguinte: olha, não vai ser tão fácil assim você se esquivar dos seus problemas, né? Só que ela colocou uma variável aqui, que é o seguinte: para configurar grupo econômico, tem que ter uma demonstração de interesse integrado, ou seja, as empresas que operam dentro daquele grupo econômico, a empresa A, a empresa B, a empresa C, elas vão ter que se falar entre si no que tange ao interesse delas, né, na sociedade. O que elas prestam de serviço, o que elas vendem? Elas se comunicam entre si ou não? Né? Se não tiver integração, não configura grupo econômico, como eu disse, gente. Isso é o que a regra diz, tá?
uma efetiva comunhão de interesses, ou seja, na prática, realmente elas têm que operar juntas. Ah, parece que é a mesma coisa, mas comprova-se que não é. Não vai configurar grupo econômico perante a Justiça do Trabalho, né? E uma atuação conjunta. Então, uma empresa fabrica, outra vende, uma vende para outra que faz a revenda, enfim, cambalachos aí para evitar de pagar alguns encargos trabalhistas, vão ficar mais visíveis, vamos dizer assim, né? Vai ter que tomar as precauções para que uma empresa que seja criada para salvar a outra não configure o grupo econômico facilmente, tá? Isso é uma questão muito jurídica, assim, que vai ter que depender muito da aplicação da lei no dia a dia, tá certo? Bom, um outro ponto, esse eu achei um ponto até relevante, porque, assim, existiam muitos sócios que se retiravam da sociedade, né, vendia-se a empresa para outras pessoas e ficava ali com aquela dívida trabalhista com as próximas pessoas que assumiam aquela empresa. Isso ficou um pouco mais difícil, né? Então, existe uma responsabilidade subsidiária, eu vou explicar a diferença aqui, primeiro, e depois uma responsabilidade solidária, tá? Então, fica assim, ó, o que é subsidiária? A responsabilidade subsidiária, ela vai funcionar assim. Primeiro de tudo, quem vai ficar responsável por honrar aquela dívida trabalhista é a empresa devedora, tá? Se ela não tiver patrimônio suficiente, se não conseguir pagar aquela dívida trabalhista, quem vai ficar responsável são os sócios da empresa. Pessoalmente, os sócios em pessoa é que vão pagar por aquela dívida, tá certo? E os sócios retirantes, em até 2 anos depois que ele saiu da sociedade. Então, o sócio que se retirar da sociedade, por 2 anos ainda, ele fica como responsável pela dívida trabalhista que aquela empresa venha contrair. Então, esse é um ponto muito importante de se observar. O sócio que sair da empresa, por 2 anos ainda, ele fica como responsável. A responsabilidade vai ser solidária. Solidária, pessoal, não é numa sequência que nem está aqui. É lado a lado, tá? Então, se for comprovado alguma fraude na alteração societária, tirou-se um sócio para esquivar ele de processo trabalhista, né, de qualquer consequência decorrente daquele processo, ele vai responder solidariamente do mesmo jeito, tá? Isso tudo, obviamente, por via judicial, tá? Bom, tempo à disposição da empresa. Isso é uma coisa que ficou sacramentada nessa lei da reforma trabalhista, né? Não vai ser considerado tempo à disposição da empresa aquele tempo que o funcionário está dentro das dependências da empresa, mas ele está... tem muitas empresas que têm academia dentro, tem uma capela. Então, a pessoa está ali para práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação. Tem empresas que permitem, né, que o funcionário fique ali, o estagiário, fazendo atividades relativas à sua faculdade, seu trabalho, seu estudo. Então, não vão configurar como tempo à disposição da empresa. Relacionamento social, né? Por incrível que pareça, existia muito isso, né? Existe muito isso. Às vezes a pessoa fica lá mais tempo, tudo depois fica cobrando hora extra, tudo tempo que estava lá batendo papo com os colegas. Então, não vai existir isso mais. Pelo menos, de novo, no papel, né? Vamos ver como vão ser as decisões aí depois. E tempo para higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme. A troca de roupa ou uniforme só vai contar como tempo à disposição da empresa. Por exemplo, tem empresas que não permitem levar o uniforme embora. Então, essas empresas, né, esse tempo que a pessoa está se trocando ali para ir embora, é o tempo à disposição da empresa. Se não for exigido isso, então a pessoa não vai contar esse tempo desde que ela se apronte ali, se troque dentro da empresa, certo? A Justiça do Trabalho teve algumas alterações, né, no tocante a como vai ser conduzido. Uma das coisas é o seguinte: o trabalhador rural, a prescrição dos direitos do trabalhador rural se dava em 2 anos. Agora não, é em 5 anos, né, e em até 2 anos após o término do contrato, o funcionário pode abrir uma ação trabalhista, como é hoje na questão com o funcionário do trabalhador urbano, né? Então, as regras que eram para o trabalhador urbano passa a prevalecer também para o trabalhador rural no tocante ao prazo aí. Então, o funcionário tem 2 anos após o desligamento dele para
abrir uma ação contra a empresa e os direitos prescrevem em 5 anos, tá? E o sócio retirante, que também pode responder aí, no caso que eu citei anteriormente, tá? Mudou também, ficou sacramentado o valor da multa por ausência de registro em carteira, tá? Que antes era de um salário mínimo regional, passou para R$3.000 essa multa. E se a empresa for microempresa ou empresa de pequeno porte, fica em R$800 a multa por funcionário, tá? É dobrado se for reincidência, né? Se o fiscal passar novamente na empresa e continuar sem registro funcionário, tem então a reincidência. E aí cobra-se em dobro, de 800 vai para 1.600, 3.000 vai para 6.000, tá? Dupla visita, isso ficou muito, muito claro também, porque existia muito caso que o Ministério do Trabalho fiscalizava, e aí depois a empresa recorria, mas foi 2 visitas muito próximas uma da outra, né, por fiscais diferentes. Então, nesse caso, não haveria a reincidência. Só que a lei não determina o que é dupla visita também. Se é dentro de 60 dias, dentro de 30 dias, dentro de 10 dias, dentro de qualquer que seja o prazo, tá? As horas in itinere, que é as horas que o funcionário está no trajeto entre o trabalho e sua residência e da residência para o trabalho, não caracteriza também tempo à disposição da empresa, seja qualquer que seja o meio de transporte, tá? Como que era isso antes, pessoal? Antes, se a pessoa ia de fretado, muitas vezes ela conseguia provar na justiça que era tempo à disposição da empresa, né? E hoje, e por alguns outros meios também muito específicos, né? Hoje não. Com a reforma trabalhista, a regra é que não caracteriza tempo à disposição da empresa por qualquer que seja o meio de transporte, tá? O trabalho em tempo parcial também passou por uma diferenciação na caracterização. Para não pesar muito aqui, eu vou direto aos pontos aqui. Então, assim, o que é caracterizado hoje trabalho em tempo parcial a partir da reforma trabalhista? Trabalho que não exceda 30 horas semanais ou que não exceda 26 horas semanais com a possibilidade de mais 6 horas suplementares, ou seja, horas extras, tá? E as horas extras já ficou determinado também na própria lei que tem que ser remunerado em pelo menos 50%, diferente do que era antes, não tinha essa previsão de 50%. Então, hoje está determinado. As horas extras, no caso de tempo parcial, quem trabalha em tempo parcial, também tem que ser de 50% ou mais. Contratos com menos de 26 horas por semana, todas as horas excedentes são suplementares. Então, de repente, eu faço um contrato com alguém por 24 horas semanais, né, por 20 horas semanais. E essa pessoa trabalha 26. As 6 horas excedentes, ao que eu contratei ela para trabalhar, são consideradas horas extras, tá certo? E o limite é o mesmo aí de horas semanais. Então, não pode passar de 26 mais 6 horas suplementares e não pode passar de 30. Se isso acontecer, desconfigura o trabalho em tempo parcial, tá? Isso acontece muito em restaurante também, que às vezes tem um garçom que trabalha final de semana, tudo. Então, tem que respeitar esses limites, pessoal, para não ter problema no futuro, tá bom? Também é possível compensar, isso é uma inovação bem interessante, as horas suplementares, né? Então, o tempo que trabalhar mais pode se compensar com o tempo que trabalhar menos. Isso, pelo menos aqui na nossa região, tem sido um problema bem grande, porque para sacramentar um acordo com o sindicato é bem complicado. Essa permissão já na legislação facilita um pouco o caminho, tá bom? E a possibilidade de também receber o abono pecuniário, que é o famoso vender as férias, né? Vender 1/3 das férias, não vender as férias inteiras, né? Então, se a pessoa quiser vender, ela tem férias em tempo parcial. Quem trabalha em tempo parcial tem menos dias de férias, né? Tendo menos dias de férias, ela ainda assim pode vender 1/3 do período de férias se quiser. Ok? Desculpa, um ponto importante aqui é que a compensação, ela tem que ser feita, essa compensação de horas suplementares que eu citei aqui, né, no penúltimo item, ela tem que ser feita até a semana seguinte e quitada na folha do mês subsequente, tá? Se for a última semana do mês, por exemplo, ali tem que ser quitada até a folha do mês subsequente. Como é isso? Então, o funcionário trabalhou, um exemplo, 4 horas a mais essa semana. Para ele não precisar pagar hora extra, eu chamo ele e falo, semana que vem você trabalha 4 horas a menos, certo? Defino lá que dia que ele vai trabalhar, ou que dias ele vai trabalhar essas 4 horas a menos, registrando o ponto direitinho, ok? Esse controle tem que ser feito e controlado pela empresa, né? Então, assim,
muita atenção para não fazer o controle errado e perder o direito de fazer a compensação de férias, compensação de horas, porque fez a compensação errada, tá? As horas extras, pessoal, a remuneração fica definida em lei, que é de 50% a mais, né, ou mais do que isso, pelo menos 50% a mais. Antes era 20% que estava previsto, para vocês verem que a legislação estava bem atrasada, porque é dificílimo. Eu nunca vi um sindicato que estipule menos do que 50% de hora extra. Eu não sei, Erlen, Paulo, vocês já viram alguma situação assim? Não, não existe. sindical. Mínimo era 50. Tá. Também não. Então a lei, na verdade, é que ela regrou que já é feito na prática, né? O banco de horas pode ser feito por acordo individual agora, não precisa ser mais um acordo coletivo com o sindicato. Então, pode ser feito um acordo individual entre a empresa e o funcionário e definir quais são os modos aí de compensação de horas, tá? Para evitar que se tenha ali problemas, né, depois de regras e como vai ser feito ou não vai, deixa tudo isso documentado para que não tenha questionamentos futuros, tá? Pessoal, alguém está com um áudio aqui meio alto, deixa eu ver aqui. Tirei o seu aqui, Paulo, só para ficar mais fácil de ouvir. Bom, vamos lá. O que mais? É permitida essa compensação dentro do mesmo mês, né? Então, não é permitida a compensação, por exemplo, de um mês para outro, não ficou definido isso na legislação. Mas dentro do mesmo mês, isso é possível sem problema nenhum, tá certo? Se não firmar no acordo, aí tem que pagar horas extras, não tem jeito. Tem que pagar as horas extras daquilo que o funcionário trabalhou a mais e descontar aquilo que ele trabalhou a menos, tá ok? E também teve um artigo específico para quando houver aí, deixa eu só ver uma coisa aqui, quando houver escala de revezamento, aquele famoso 12/36, né? Então, já tem um artigo aí falando especificamente sobre esse ponto aí também, tá certo? No caso de horas extras. Então, se a pessoa trabalha 12 horas, né? Isso é uma coisa até bem importante frisar. Algumas pessoas, agora pode trabalhar 12 horas por dia, nossa, regime escravo, né? Eu estou ouvindo muito falar isso aí. Na verdade, gente, quem não conhece ainda alguém que trabalha em algum momento da sua vida em escala 12/36, né? Tem muita gente trabalhando na escala 12/36. Só que o que acontece? Não existia uma documentação, uma lei específica ainda falando sobre isso, né? Agora tem. Então, o que eu sugiro aí para outros tópicos? É bom validar, ver se já não acontecia na prática certas coisas, né? Porque tem muitas coisas que estão sendo colocadas na lei aí que já existiam na prática, só está sendo documentado agora, está sendo colocado de uma forma mais oficial, tá certo? Esse é um caso que já existia e agora é permitido trabalhar 12 horas, mas aí tem uma regra de horas extras também. Pode ser executada hora extra por motivos de força maior ou conclusão inadiável dos serviços, né? Ou se a inexecução, a falta da execução daquele serviço, acarretar algum prejuízo manifesto, alguma coisa que claramente vai dar prejuízo. Para isso, não é necessário convenção ou acordo coletivo, tá? Isso era uma coisa que era regrado muito por convenção ou acordo coletivo anteriormente. Agora, pessoal, vamos ler aqui, ó. Por motivo de força maior ou conclusão inadiável dos serviços ou se inexecução for acarretar prejuízo manifesto. Se o funcionário abrir uma ação judicial contra a empresa e dizer que, por exemplo, e disser no processo que não ia acarretar prejuízo nenhum, isso vai caber a interpretação aqui, é um juiz. Então, é uma coisa que está ainda muito superficial, muito genérica, mas que pode ser que existam novas normas depois especificando isso melhor. Cabe ressaltar, inclusive, que existem normas, inclusive, nos tribunais, para determinar o que é considerado prejuízo manifesto, o que não é, isso a gente vai ver depois, né? Não é necessário mais ter um descanso de 15 minutos antes de executar as horas extras. Isso aqui é outra coisa. Por exemplo, o funcionário trabalha até as 17 horas, mas vai fazer horas extras até as 19. Então, antes tinha que ter um intervalo de 15 minutos. Na prática, acontecia o intervalo de 15 minutos?
Raramente também. Eu confesso que poucas vezes eu vi isso acontecer na prática. A pessoa continuava trabalhando até 19 e depois ia embora, né? E comia alguma coisa por ali mesmo, né? Não parava a rotina. Mas também está aí documentado agora que não há a necessidade do descanso de 15 minutos, tá? E o reconhecimento, como eu falei, da jornada 12/36. Paulo, eu queria te convidar aí para falar agora desse lance de home office, né? Ou teletrabalho, né, Kelly, como chamam aí. Vamos lá, Sandro, vamos lá falar do home office, né? Na verdade, uma novidade trazida para a legislação, apesar de que a gente já tinha essa prática aí por algumas empresas, né? Principalmente multinacionais, inclusive as multinacionais americanas, aqui no Brasil já vinham implementando isso aí, mas a gente não tinha na legislação uma previsão legal para esse tipo, né? Para essa modalidade de trabalho. E a gente tem a introdução aí com a reforma trabalhista, dessa modalidade de trabalho, que é o trabalho home office ou o teletrabalho, a Kelly que gosta muito aí desse nome, teletrabalho, que é o trabalho conectado de forma remota, né, na sua residência ou naquele coworking, mas é basicamente aquele trabalho que ele não está fisicamente ali na empresa. É importante você destacar isso, destacou até no slide, a diferenciação ali, né, do teletrabalho para o trabalho externo. É importante a gente ter esse conceito, né, Sandrival? De separação. Do teletrabalho é o trabalho que você executa ele preponderadamente na sua residência ou fora da dependência da empresa. E o trabalho externo, apesar de você estar fora da sua empresa, mas você não está ali, né? Por exemplo, acho que o melhor exemplo seria do vendedor externo, né? Ele está ligado à empresa ali fisicamente. Então, acho que a questão do teletrabalho do home office é essa conexão, né, online, trazida até pela tecnologia, que hoje que permitem as pessoas, né, trabalhar remotamente. Eu sou muito usuário dessa modalidade do home office, aqui na Preza a gente já implementa isso também, mas é uma introdução bem interessante, né? E passando aí o slide, são características importantes, gostaria que você colocasse de novo para a gente aí, para falar, essa questão cadê? Não, é o primeiro, né? Os conceitos ali. É a questão da presença esporádica, que é importante a gente ter isso em mente, né, que o empreendedor e o empregado entenda que essa presença ela pode ser esporádica na empresa, ou seja, eu visitar a empresa para uma reunião não vai descaracterizar, né, a questão do teletrabalho, do home office. E um conceito interessante que traz essa modalidade é esse acordo mútuo entre as partes e sem o controle de jornada, né? A gente tem aí, como você mostrou, a CLT, é uma lei aí bastante antiga, né, que sempre fortaleceu muito o controle, né, da jornada e o controle de um acordo perante um sindicato ou perante um contrato de trabalho formal. Na verdade, você vai ter aí um acordo entre as duas partes. Então, eu acho que o grande paradigma a ser quebrado na introdução desse conceito, Sandrival, do home office, é justamente essa mentalidade que vai precisar ser desenvolvida. Não sei se vocês concordam comigo, né? Dessa questão do acordo e dessa falta de controle de jornada. Eu achei bem interessante, porque é um conceito aí até americano, né, europeu. Eu vejo que cada vez mais esse trabalho do home office vai ser um trabalho orientado para o resultado, né? Então, sim, eu acredito que uma das inovações que a reforma está trazendo aí, bem considerável, é essa questão do home office, onde você vai trabalhar aí conceito de compromisso, de acordo, pode falar. E concordo com você nessa questão das horas extras. Isso daí é um fator de preocupação, na minha opinião. Porque... Exatamente, também. Exatamente. Isso eu vou chegar nesse ponto. Então, assim, essa falta de controle de jornada, eu acredito, tá? A gente não tem bola de cristal aqui para adivinhar o futuro, né? Sim. Mas eu acredito que deve vir alguma MP, alguma emenda ali para poder regulamentar isso, né? Porque você está conectado hoje no trabalho o tempo inteiro, é muito fácil, porque você está com o celular na mão, você tem e-mail na mão, você tem ali um chat, às vezes, corporativo para controlar. Então, assim, você vai trabalhar de 24 horas por dia, de meia-noite a meia-noite. Então, assim, é complicado você controlar, né? E a empresa, como ela vai estar orientada para o resultado também, o empregador também precisa saber, tanto o empregado como o empregador, vai precisar ter uma disciplina aí. E como isso não está ainda bem claro, né, Sandrival? Eu acredito que deve haver alguma regulamentação, como vai ser esse controle, se vai ser por acesso de e-mail, enfim, a gente não sabe ainda. Né? Eu também acho que nem só de legislação, né?
eu acho que vai vir uma série de regramentos dos órgãos públicos, como, por exemplo, do Ministério do Trabalho, tem portarias que o Ministério do Trabalho consegue editar, né, dentro da legislação. Então, assim, eu acho que vai ter uma série de coisas para desenrolar ainda. Ora, é aquele negócio, né? Nós vivemos numa época de muita urgência das coisas. Mas fato é que nós estávamos esperando desde 1943 alguma alteração considerável, né? Ou pelo menos desde, sei lá, 1990. Então, não, assim, sim, com certeza. Eu acho que é um passinho por vez, e eu acho que tinha que ter dado um start, particularmente até concordo que tinha que mexer em alguma coisa. Falar que ficou perfeito não ficou, né? Esse ponto realmente das horas extras, você vai comentar mais adiante, eu acho que é um ponto a se tomar muita precaução nas empresas. Não, com certeza, mas de todas as formas, Sandrival, eu considero como um avanço, tá? Porque a partir do momento que você vai precisar ter um acordo ali entre as partes, né, vai possibilitar, principalmente vou falar aqui do Rio de Janeiro, tá? Em São Paulo também eu acho que é diferente. Você tem hoje um custo de deslocamento, né, custo que eu digo em relação não só financeiro, mas com relação a tempo. Você perde muito tempo hoje se deslocando de um lugar para o outro, e às vezes o empregado ele chega no trabalho já exausto do próprio trajeto que ele já fez. Então ele poderia, por exemplo, nesse período que ele está em trajeto, investir ali em conhecimento, investir ali em resultado do negócio dele e aproveitar o período que ele ficaria em trânsito, que inclusive agora não vai ser contado, né, para efeito de disponibilização para a empresa, ele pode aproveitar isso aí como qualidade de vida. Então, eu acho que assim, existem coisas que precisam ser esclarecidas, é claro, a gente deve ter algum tipo de regulamentação com essa questão de controle de jornada, né, para poder ficar claro para as partes, mas eu acredito que já existe um avanço nisso aí, uma vez que você já possibilita ter um acordo ali entre empregado e empregador e também vai possibilitar para o empregado talvez aproveitar esse tempo para fazer uma outra coisa, né, investir numa educação, fazer um exercício físico, enfim. Ele vai possibilitar, talvez, para que a pessoa tenha um pouco mais de qualidade de vida. A gente sabe que as capitais são caóticas hoje. Então, assim, eu acredito que é um avanço, é uma mudança de paradigma, esse trabalho home office para o Brasil, apesar de já existir, como eu digo aqui, as grandes empresas, algumas já têm, as pequenas agora, que trabalham principalmente com capital intelectual, né? Empresas de publicidade, de marketing digital, que estão crescendo muito hoje em dia. São atividades que, às vezes, ele pode exercer lá dentro e vai poder aproveitar disso aí. A legislação já coloca alguns itens, está colocando no slide para a gente aí, né, da alteração. Qualquer alteração precisa ter um aviso prévio ali de 15 dias, não é isso? 15 dias mínima, né, entre as partes, para poder entrar ali na operação, né, somar ali ao contrato. E a responsabilidade da aquisição de equipamentos é outra coisa bem interessante também, vai ser definida em contrato, né? Essa questão, quem é responsável por reembolso. Oi, pode falar. Por causa de quando vai operar, por exemplo, de repente trabalha home office e aí quer que a pessoa passe a trabalhar dentro da empresa, né? Sim, então, ele tem exatamente. Que 15 dias antes, né? Exatamente, então, já existe já uma previsão aí, né? A própria gestão está colocando uma previsão legal de 15 dias de alteração, até porque ninguém pode mudar a sua rotina da noite para o dia sem prévio aviso. Então, eu acredito que foi uma coerência que colocaram aí essa relação dos 15 dias. Legal. E aí ele detalha a questão da responsabilidade, né, dos equipamentos e reembolsos, é uma coisa que também que vai precisar ser alinhada aí entre empregado e empregador, essa questão do reembolso de equipamentos e custos. E a instrução ali, eu acho que é uma coisa bem assertiva, que é a instrução sobre saúde ocupacional, ele deixa essa responsabilidade com o empregador, que, a meu ver, eu acho que é a parte mais competente para poder definir isso aí e também se responsabilizar, né? Porque você não pode colocar essa responsabilidade da saúde ocupacional em cima do teu colaborador, né? Você tem a empresa, ela geralmente, quando ela abre uma empresa para contratar funcionário, a gente sabe disso aqui, existem os programas ali ocupacionais, né, que precisam ser feitos, e a empresa já faz isso de praxe, né, que é essa questão da ergonomia, né, para verificar se o empregado está trabalhando de forma correta. Então, eu acredito que isso aí praticamente se mantém, né, e no home office eu acho que não... A empresa já cuida disso, né? Já cuida disso dos outros colaboradores, já pode cuidar. Não é novidade para ninguém, né? Isso não é novidade para ninguém. Agora, isso pode, talvez, aí, por empregador, né, talvez tenha um custo de deslocamento para verificar se o funcionário, o colaborador está ali sentado. Eu participei de comitê de ergonomia e eu lembro que a gente ficava fiscalizando, né, para ver se o cara estava sentado corretamente, se ele estava com os pés apoiados. Então, isso, na prática, a gente precisa ver como é que vai ser feito, se essa quantidade de home office
aumentar substancialmente. Né? Como a gente sabe, poucas empresas trabalham hoje assim. A gente tem muita gente no tradicional ainda, né? Trabalhando, se deslocando, enfim. Mas eu acredito que com a introdução na legislação, Sadrival, eu penso, tá? É um caminho sem volta, né? Por duas coisas. Pelos custos para a empresa, é uma possibilidade muito real, grande para as empresas reduzirem custos, em termos de transporte, né, instalação física, e também para o colaborador em termos de qualidade de vida. Então, eu acho que um dos pontos mais interessantes dessa reforma, por isso que eu até te pedi para falar sobre esse tema aí, no home office, essa questão do teletrabalho. Então, legal. Eu acredito que veio para ficar, viu? Eu acho que é irreversível, na minha opinião. Bacana. É isso aí. Bom, as alterações, a gente vai falar no final, né? Tem uma série de implicações aí para ver se vão prevalecer, né? Mas prosseguindo aqui. Bom, sobre intervalo, o intervalo intra-jornada, né? O intervalo para almoço, para janta, que é feito dentro de uma jornada de trabalho, quando for concedido parcialmente, a lei também já prevê agora que a remuneração do período suprimido, a remuneração que vai ter que ser feita é só do período suprimido, como hora extra, né? Em pelo menos 50%. Explicando melhor isso, hoje, pela regra, inclusive tem muitas empresas que não praticam isso, que eu sei, mas assim, uma empresa, quando o seu funcionário, ele não faz uma hora inteira de almoço, tem uma hora de almoço, mas ele fez 30 minutos, tem empresa que vai lá e remunera os 30 minutos restantes como hora extra, né? Só que a legislação até então era muito clara no seguinte: se não fizer uma hora inteira, né, se não fizer uma hora inteira e fizer 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, né, 40 minutos, tem que remunerar uma hora inteira cheia como hora extra. Vamos combinar que era bem justo, né? Porque o funcionário não deixou de trabalhar, não deixou de descansar uma hora inteira, mas ele recebia uma hora inteira como extra. Agora não, é só o período suprimido que deve ser pago como hora extra. Agora, tudo que eu falar agora aqui, pessoal, é só em novembro, hein? Pelo amor de Deus. Porque cria-se a lei para, né, entrar em vigor daqui a algum tempo, então ainda não está em vigor. Agora não é bem agora aqui. Verdade. Bom, eu queria convidar a Kerlin para falar um pouco para a gente sobre férias, Kerlin. Legal, Sadrival. Então, vamos lá. Antes da reforma trabalhista, né, as férias, via de regra, ela não poderia ser fracionada. Ela poderia, em alguns casos excepcionais, ser fracionadas em até 2 períodos, como era o caso, por exemplo, quando tinha férias coletivas, aí tirava uma parte junto com as férias coletivas e depois tirava o restante, né? Mas um dos períodos tinha que ter pelo menos 20 dias. Então, agora, com a reforma trabalhista, o que acontece? As férias, elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Então, esses períodos, um dos períodos, pelo menos, tem que ter pelo menos 14 dias, e os demais tem que ter, no mínimo, 5 dias cada período. Claro que isso é de acordo com o colaborador e a empresa, né? Então, o colaborador, ele tem que entrar em concordância com a empresa para fracionar essas férias em 3 períodos, né? Ele ainda pode, claro, em 2 também, ou ainda pode tirar as férias cheias de 30 dias também. Aí, ela não pode iniciar também 2 dias antes de feriado ou dia de descanso remunerado. Então, por exemplo, se o dia de descanso remunerado daquele funcionário é no domingo, ele não pode iniciar as suas férias nem na sexta, nem no sábado, porque senão até ficaria, de certa forma, injusto, né, Sandrival? Já considerar ali os dias do final de semana como os 5 dias de férias ali. Isso é um ganho, desculpa, Carly, isso é um ganho para os sindicatos, né? Porque os sindicatos, eles sempre previam isso nas convenções também, né? Alguns sindicatos, não todos, mas colocavam ali que se você vai dar férias funcionárias, você pode começar, por exemplo, não pode contar o Natal e o Ano Novo, né? Talvez esse tipo de previsão na convenção ainda continue, mas iniciar com pelo menos 2 dias de antecedência do feriado ou dia de repouso semanal, que seria o domingo, por exemplo, né?
ou compensado, que já é o sábado, eu acho que dá uma garantia legal para o trabalhador, eu acho que é um grande ganho para os trabalhadores, na verdade, isso aí. Claro que também já vai do bom senso do empregador, né? Por exemplo, Claro. Se você só vai tirar 5 dias, né, de férias, não vai começar lá na sexta-feira, na quinta-feira, né? Poxa, começa então pelo menos na segunda, né? E já fecha a semana, sei lá, mas enfim. Pelo menos 2 dias, então tá na lei, né, de que não. E antes, as férias para menores de 18 e maiores de 50, elas eram obrigadas a ser de 30 dias, não podia fracionar. Então, agora caiu essa regra, né? Foi revogada esse artigo que falava disso, então o menor de 18 e o maior de 50, ele entra na regra geral, que pode fracionar aí até 3 períodos. E sobre o vender, né, aquele abono pecuniário, que é quando você vende 1/3 das férias, também normal, você ainda pode vender ali até 1/3, né, 10 dias das suas férias. E o que mudou também, eu não sei se está nesse slide ou no próximo, das férias do tempo parcial, Sandrival, posso só comentar também? Que antes, então... quem trabalhava em tempo parcial tinha aquelas férias que era, por exemplo, de 12 dias, dependendo de quantas horas por semana a pessoa trabalhava, 18 dias, dependendo de quantas horas por semana a pessoa trabalhava. E agora não, agora mesmo o empregado de tempo parcial, ele vai ter direito a esses 30 dias de férias, como a regra normal aí, 30 dias de férias, podendo ser fracionado e podendo vender 1/3 das férias também. Então, a regra está para todo mundo. Legal, bacana. Bem posicionado isso, hein? Eu acho que é uma mudança significativa e interessante aí. Pessoal, eu acho bom... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu ia comentar que esse foi um dos pontos que eu até mais gostei, né, na reforma trabalhista, além de cair a contribuição sindical, mas esse eu acho que foi um dos pontos que eu mais gostei pelo fato de que realmente já era uma necessidade, né, Sandrival? Não só para a empresa, mas eu acho que para o próprio trabalhador, porque às vezes ele quer tirar férias em julho, quando o filho sai de férias em julho, quer viajar com o filho, quer viajar em dezembro também. Então, assim, eu acho que ficou muito bom mesmo. Legal, legal. Eu também achei interessante. Acho que as mudanças de férias aí não foram ruins, não, e não tiraram, não surrupiaram nenhum direito do trabalhador, não. Pessoal, eu queria fazer um convite para vocês aqui, ó. Se vocês observarem no vídeo, na tela do vídeo de vocês aí, se vocês levarem o mouse lá para o cantinho superior direito, extremo superior direito, tem uma bolinha com um izinho, né, dentro. Se vocês clicarem ali, tem uma pequena enquete. O que você achou da reforma trabalhista? Se vocês puderem, coloca lá pra gente o que vocês acharam, né? Mesmo que não seja agora, pode ser até no final da transmissão, mas se quiserem já colocar lá o que vocês estão achando, pelo menos, da reforma trabalhista até agora, coloca lá a opinião de vocês pra gente medir também, né? Isso aí acho que é interessante. A opinião de vocês conta bastante pra gente tirar conclusões aqui também, tá certo? Bom, avançando aqui, eu vou falar, então... Desculpa, o Paulo vai falar para a gente aqui sobre essa questão do trabalho autônomo, né, Paulo? Isso aí, Zandrival. Vamos falar bem rapidamente aí da questão do autônomo, né? A gente tem uma figura nova, vamos dizer assim, não existente, né, até então na lei do trabalho, em relação ao famoso, como se fosse um autônomo exclusivo, né? A gente tinha aí a questão da caracterização de uma relação trabalhista do empregado autônomo. Eu tenho hoje, na verdade, né, porque a reforma só começa a partir de novembro. Mas agora o autônomo ele vai poder prestar os seus serviços aí normalmente, sem caracterizar vínculo empregatício. Para quem é autônomo, na verdade, isso para eles é até, de certa forma, uma notícia razoavelmente boa, vamos dizer assim, né? Porque quem é autônomo está acostumado a ser autônomo, né? E às vezes ele estava lá numa empresa prestando serviço, a empresa chegava para ele e falava assim, olha, eu tenho que te liberar, vou ter que contratar um outro autônomo, porque senão daqui a pouco eu estou com um vínculo. Então ele acabava perdendo, né? Agora, o que o autônomo precisa verificar é se vale a pena ele continuar como autônomo ou com a lei da terceirização que a gente tem agora, né, da pejotização, vale a pena talvez ele prestar o serviço como PJ por questão de
economia de tributo, né? Exatamente. Mas aí é um outro vídeo, né, que a gente vai falar aqui, não vou entrar nesse assunto agora. Mas é importante pensar isso mesmo. Porque, mas a questão agora da reforma é essa. Ele pode continuar prestando aí, vai fazer um contrato com a empresa que ele presta serviço, como era feito antes, né? Deveria ser fazer antes, hoje, na verdade. Só que agora não vai ter nenhum risco para a empresa, nem para ele também reclamar algum tipo de vínculo empregatício. Como disse, Legal. Ele precisa avaliar se vale a pena, né? Ele continuar como autônomo ou não, ou virar ali um prestador de serviço de pessoa jurídica. É uma coisa nova, a gente tem que ver como vai se comportar na prática, né? Como você mesmo disse aí anteriormente, algumas regulamentações, porque a gente tem aí as características de vínculo, né, da CLT, e vamos verificar como fica a partir de novembro, essa questão aí do autônomo exclusivo, mas é uma novidade. Show de bola. Bom, agora nós entramos num assunto mais polvoroso da reforma trabalhista. Até nos bastidores aqui a gente está conversando, gente, sobre os pormenores dessa legislação aí nova, falando sobre as gestantes. Bom, pessoal, quem quer falar aí? Posso falar? Aquele já foi gestante. Já foi gestante. Apesar da minha barriguinha aqui parecer, mas não tem como, né? O homem não tem como gerar ainda, né? Porque a tecnologia está avançando tanto. Vamos lá, Kelly, fala pra gente aí. Então, como que era antes? Antes, se a mulher trabalhasse em local insalubre, automaticamente, quando ela descobria que estava grávida, né, ela deveria ser afastada desse local insalubre e trabalhar na empresa num local salubre. E hoje, como que ficou, então? Se o local em que ela trabalha for de nível de insalubridade no grau máximo, né, o que acontece? Ela vai ser afastada automaticamente, o empregador já tem que afastar. Agora, se o local que ela trabalha for um grau mínimo ou médio, aí vai depender do que o médico de confiança dela vai falar. Então, ela vai informar isso ao médico de confiança dela e o médico vai dar ou não esse atestado para ela se afastar. Então, aí se ele achar que ela deve se afastar, ela vai se afastar, né? E ter que trabalhar daí na mesma empresa num local salubre. Se a empresa ela não tiver uma outra função, né, um local salubre para a mulher trabalhar, o que acontece? Ela vai ser afastada, né? Como na mesma forma que acontece hoje no afastamento de gravidez de risco, a empresa vai pagar o salário dela ali normal e aí vai descontar, né, isso das contribuições, da contribuição previdenciária que a empresa paga. Então, a empresa não vai sair no prejuízo, né? E se ela também necessitar ser afastada, né, não necessitar ser afastada, mas mudar do local insalubre para o local salubre, ela vai continuar recebendo aquele auxílio lá, aquela diferença, adicional, de insalubridade, e aí a empresa vai também descontar esse adicional das contribuições previdenciárias, a empresa não vai sair também no prejuízo nesse sentido. E quanto eu comentei da gestante, mas o mesmo que vale para a lactante, né? Então, depois que ela teve o bebê e ainda está amamentando, também equivale a essa regra. Se ela trabalhar no local insalubre, grau máximo, ela vai ser afastada, né? Ficar no local salubre. Afastada, que eu digo, é afastada do local insalubre, né? Vai trabalhar no local salubre. E aí, se não tiver, sim, que vai ser afastada. E se for grau mínimo e médio, vai depender também do médico dela, se aquilo vai fazer mal ou não, né? De repente vai influenciar alguma coisa no leite ali. E aí o médico que vai dizer, vai dar o atestado ou não. E ainda para lactante, o que mudou foi o intervalo para a amamentação, que antes tinha o intervalo com o horário mais estipulado ali, né? E agora vai ficar de acordo com a lactante e o empregador. Eles que vão entrar num acordo para definir esse intervalo para amamentação. Legal. Isso é um ponto relevante, né? De poder entrar em acordo a mulher que é lactante e o empregador, né? Isso aí já foi motivo de muita
muita confusão também, muitas vezes, né? Eu acho que já acontecia isso na prática, né? Porque pelo menos eu, quando eu tive filho, já trabalhava, já tinha um escritório, mas eu conheço muitas amigas que tiveram filho enquanto estavam trabalhando, assim, em escritórios também, e elas preferiam sair, tipo, 1h30 antes, no final do expediente, buscar o filho na escolinha para ficar com o filho, em vez de sair no meio do expediente para ir amamentar, até porque meia hora, 1 hora, você não tinha tempo suficiente para ir até lá, amamentar e voltar para o trabalho, né? Então é complicado. Sim. Legal. Bom, mulher falando de um assunto que remete às mulheres é bem melhor, né, Paulo? Mais fácil. Opa, Sandrival, com certeza. Elas entendem do então, negócio, elas entendem, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Então, só um ponto interessante aqui, a Carolina citou insalubre, salubre. Para quem não sabe, o local insalubre é um local que oferece risco à saúde da pessoa, né? E um local salubre, portanto, é que não oferece risco à saúde da pessoa. Só para explicar direitinho aqui, porque tem gente que não sabe o termo, né? Inclusive, assim, por exemplo, né, um exemplo de risco pode ser a questão do ruído, né? Ou, por exemplo, a questão da exposição ao calor ou ao frio, muito calor, né, muito frio, e aí tem as medidas ali de ruído e tal, de exposição. Não, legal, bacana. Paulo, queria que você falasse aí sobre contratos intermitentes, contrato de trabalho intermitente. Como é que vai funcionar isso? Beleza, Sandrival. Mais uma novidade, né? A legislação atual aí não contempla esse tipo de modalidade de trabalho, assim como nós não contemplava do home office. E a gente tem aí uma possibilidade também agora de flexibilização, né? De relação de acordo, de contrato de trabalho. Como você mesmo colocou aí no slide, o contrato ele vai ser feito aí entre empregador e empregado, né? E é um contrato que você vai ter que fixar ali as horas, a quantidade de horas, a atividade que vai ser feita, você puder colocar para a gente aí na tela, os pontos. Então, esse contrato de trabalho vai ser feito entre as partes, e é importante salientar, Sandrival, que o empregado ele não perde os benefícios trabalhistas, né? 13º, férias, ele não perde. A flexibilização possibilita com que a empresa contrate uma determinada pessoa para aquele projeto. Vamos supor que eu preciso de uma pessoa aqui somente por 8 horas semanais, certo? Eu vou poder fixar um contrato com essa pessoa, detalhando todas essas atividades e respeitando a legislação trabalhista com relação ao recolhimento de férias, 13º, FGTS, Previdência, enfim. Mas vai possibilitar com que eu preste aquele serviço pontualmente. Eu quero até dar um exemplo com relação a isso, porque existem algumas regras em relação não só à parte de obrigação trabalhista, né, do trabalho não contínuo ali, a parte do recolhimento, se você vai continuar tendo isso, mas tem uma regrinha bem interessante que a lei fala também, que é a questão do salário proporcional para essa jornada intermitente, que ele não pode ser menor do que o salário mínimo por hora ou a remuneração dos demais empregados. Um exemplo, eu tenho uma pessoa aqui no escritório que eu pago para ela R$ 2.200 por mês, né? Dividido por 220, isso me dá aí R$ 10 a hora. E eu, vamos supor que eu contrate a pessoa para executar o serviço somente por 8 horas mensais. Então, 8 horas mensais vezes 10, eu tenho que pagar ali o piso de R$ 800 para essa pessoa. Ou seja, não pode ser menor que isso. Né? Tem que levar em consideração se a atividade dela é similar à de alguma pessoa que está dentro da minha empresa, full time, vamos dizer assim, horário completo, eu tenho que respeitar aquela remuneração proporcional à hora. Então, assim, eu acho que é uma vantagem muito grande, eu vou falar que para o empresário, eu acho que é legal você poder contratar a pessoa para o projeto, né, para aquela atividade, você não tem tempo ocioso, e para quem é prestador de serviço, para quem está trabalhando, eu acredito, Sandrival, para quem é aqueles que querem multiplicar aí a sua remuneração, é uma possibilidade de você trabalhar para várias empresas, né? Você pode trabalhar para 3, mas aqui Paulo, para poder fazer isso, né? Mas aqui vale até aquela dica que você passou lá para o trabalhador autônomo, né? Às vezes não compensa ser um funcionário nesse caso, às vezes compensa ser um PJ e prestar serviço como pessoa jurídica. Mas sim, é uma opção que a pessoa tem, né? Exatamente. Eu quero chamar a atenção o seguinte, que essa flexibilização, ao mesmo tempo que ela precisa abrir essa visão para isso, né? Acho que a lei vai estar aprovada, a gente tem que extrair o melhor dela para a nossa vida, seja como empreendedor ou como empregado. Eu penso assim. Então, assim, a gente não está no país perfeito,
A gente sabe que tem muito defeito, muito problema para resolver, mas o fato é que a lei está aí, para todo mundo, para empregado e para empregador. E eu acho que do lado do empresário ele pode economizar em relação a contratar pelo projeto, é claro, né, seu objetivo, e do lado do empregado, ele pode ali até mesmo fazer com que a mão de obra dele seja disponibilizada para várias empresas, né? E ele pode até, inclusive, negociar uma melhor remuneração para ele. Agora, isso vai depender muito da maturidade, do avanço também da mentalidade de ambas as partes, né? Como eu digo, eu acho que a reforma ela traz consigo não só mudanças legais, mas ela traz uma possibilidade de mudança muito grande de mentalidade. Então, eu acho que só o tempo vai mostrar os reais efeitos. Mas eu acho que a sociedade em si, empresária e mão de obra, ela vai mostrar isso como vai ser na prática. Então, tá aí mais uma mudança, aí mais uma novidade, né? Legal. A reforma trabalhista, trabalho intermitente. Show de bola, Paulo. Tá bom? Bom, pessoal, vou comentar aqui, a gente está caminhando para a última parte aqui da apresentação, já está terminando, tá? Mas acabou estendendo um pouquinho, é uma novidade, gente, a gente tem que explorar isso, tem que entender os pontos para tirar conclusões, né? Bom, tem um ponto que diz, um ponto da reforma que fala que o colaborador que é graduado, né, ele tem nível superior e tem um salário de pelo menos 2 vezes o teto do INSS, né, o teto de contribuição do INSS, que hoje seria um salário de 11.070, pelo menos, ele pode firmar um acordo individual com o empregador. Ele não precisa de sindicato, não precisa de ninguém. Ele simplesmente vai lá e firma um acordo individual com o empregador, tá? Esse acordo vale só para ele e enquanto eles colocarem como tempo de vigência ali, tá? Inclusive, pode ter uma cláusula de arbitragem. O que é isso? Eles podem deixar definido que se houver alguma divergência entre eles, alguma coisa, na hora da homologação da rescisão contratual, eles podem eleger um tribunal de arbitragem, que existem em diversas cidades, que é formado por advogados, né, para validar aquela questão ali do que foi apresentada na rescisão, etc. Então, o colaborador que é graduado, ele precisa realmente, ele pode fazer esse acordo individual. Ô, Kerlin, tinha algum outro tema que você ia falar aqui, que eu não acho que você tem algum outro tema que você ia falar aqui sobre fundo de garantia, é isso, né? A rescisão e o FGTS. Uhum. Legal. Você quer comentar já? Eu não sei se... Não. Tá, beleza. Vamos lá. Sobre o uniforme também, a empresa ela pode, quem pode estipular o padrão de vestimenta dentro das suas instalações, né? Isso já não é muito diferente do que era. E a higienização desse equipamento é de responsabilidade do colaborador. Veja que isso aqui também é colocar na lei o que já existia na prática, tá? Não tem muito que mudou aqui. Esse é um outro ponto bem controverso, o Paulo estava até comentando aqui, sobre gorjetas, prêmios e outras variáveis, né? Plano de saúde, diárias para viagem, prêmios, abonos, ajudas de custo, tá? Não incorporam o contrato de trabalho. Ficou bem claro na lei que não incorporam o contrato de trabalho. Tá? Então, mesmo que pagam em dinheiro, como ajuda de custo, abono, prêmio, né, diária de viagem, não incorpora no contrato de trabalho, não incorpora no salário, para depois, portanto, não tem incidência de INSS, nem fundo de garantia, e também não entra no cálculo da multa do fundo de garantia, não entra em nada disso, tá certo? O grande ponto aqui na minha opinião, não sei se vocês têm uma opinião contrária a essa, tem que ver muito como os juízes vão decidir. Porque isso é um ponto dos mais controversos na legislação trabalhista, dos que mais rendem processos por aí, né? E a verdade é que muitas vezes se ganha processos desse funcionário, acaba ganhando na justiça, mas não sabemos como vai ser com a reforma trabalhista em vigor, né? E é interessante. Pode falar, Kelly. Primeiras damas. Eu só ia comentar o seguinte, que o empresário que ele tem esse tipo de caso, ele deve ter um controle financeiro muito bom na empresa para ele separar exatamente aquilo que entra como gorjeta, aquilo que entra como receita, até porque depois ele vai ter esse desconto nos impostos, etc. Então, ele precisa ter esse controle muito bem feito, né? Isso que é importante, eu acho, né, Sandrival? Exatamente.
na verdade, assim, quando se trata de uma relação trabalhista, todo controle ainda é pouco, né? Depois você tem que ficar provando certas coisas na justiça, pode precisar comprovar, e se você não tem, ou a sua empresa é bagunçada, não tem um controle sobre determinados pontos, você vai ter dificuldades para provar aquilo que você sabe que já é verdade, que não, né? E que ele às vezes perde um processo judicial por falta de organização, né? Bom, pode falar. Essa questão da gorjeta, eu estou até anotando aqui, porque eu quero voltar aqui depois de novembro, quando começar a implantar, quando começar, né, a aplicabilidade da reforma trabalhista, porque a gente teve agora, aqui, ó, estava até vendo aqui na colinha, a lei da gorjeta, ela foi aprovada agora em março. Né? Então, a gente teve algumas modificações aí, a nova lei da gorjeta. Então, assim, que incorporou, considerando a gorjeta como receita dos empregados, né, não do empregador, enfim. E agora você tem aí essa reforma dizendo que não incorpora, né? Então, assim, a gente tem que ver como é que vai se comportar isso aí. Eu prometo também que a gente vai ter que estudar um pouco mais disso aí, essa aplicabilidade, mas acabou de ter uma lei agora falando da gorjeta, agora tem uma reforma falando que não incorpora. Então, isso aí é para facilitar a vida do contador. Então, a gente vai ter que voltar aqui, assim, tem esse compromisso aí com quem está nos assistindo agora, como a modificação é muita coisa para todo mundo, tá, gente? A modificação a gente tenta aqui pegar, esmiuçar para você, mas a gente também pega de surpresa. Então, assim, como em março já teve a lei da gorjeta, a gente até agora a reforma, então acredito que assim que começar a reforma, a gente tem que ver até novembro, né, se não tiver nenhuma modificação, acredito que é muito difícil que não tenha, a gente volta aqui a tratar essa questão da gorjeta aí, na incorporação, se vai incorporar, se não vai incorporar, a gente vai ter que voltar nesse assunto. Importante. E como você falou, pega de surpresa, e às vezes pega mesmo, porque fica naquela briga, vai para o Senado, daí o Senado tira uma batalha de coisa, põe outras coisas. Então, assim, nunca dá para se balizar pelo texto que surge originalmente, né? Nosso Congresso é bem complexo, os caras mudam tudo lá, e aí acaba que a gente fica à mercê disso. Então, a gente tem que estudar, tem que entender o assunto. Por isso que a gente já está fazendo tudo isso, né, Paulo? Para a gente já se antecipar e já ir dando algum parecer. Mas não está muito longe de ser definitivo isso, né? Pois é. Foi incluído, o Ginaldo até colocando aqui, ó. Ginaldo Moreira, um abraço, Ginaldo, meu amigo lá da Tentime. A gorjeta foi inclusa. Pois então, Ginaldo, foi inclusa e agora está sendo retirada. Então a gente não sabe como é que vai ser a prática, além da gorjeta desse ano. Enfim. Os caras estão em crise. Vamos esperar isso decidir. Bom, falando sobre a equiparação salarial, eu coloquei aqui, gente, propositalmente, vou deixar em negrito até. É uma tentativa de evitar salários menores para determinados grupos étnicos, né? O salário menor para a mulher, né? Evitar o salário menor para a mulher já é um assunto que há anos existe na legislação trabalhista. Só que aposto que vocês conhecem muitas mulheres que trabalham em funções semelhantes, iguais a de outro homem e ganham menos, né? Então, assim, isso eu não vou nem partir para o campo teórico aqui, o campo de discussão, né? Até política sobre isso, porque, assim, a gente tem que avançar muito no Brasil ainda. Existe uma coisa ridícula, até idiota, muitas vezes, de se pré-julgar, né? Não se ouve a pessoa. Hoje em dia isso vai adiante, vai até para homossexuais, enfim. Então, assim, é uma tentativa, porque, na verdade, isso aqui não é lei que vai mudar, isso aqui é cultura, é o povo mudar. Aí a lei pode ter ou não ter, que as pessoas vão respeitar, vão fazer do jeito certo, né? Mas colocou-se na lei para tentar mitigar isso, salário menor para quem pertence a um determinado grupo étnico, ou, que já tinha na legislação, para as mulheres, né? O regulamento, houve um regulamento mais detalhado de como é que vai ser feita a equiparação salarial. Eu achei muito extenso para trazer isso aqui, porque é muito longo mesmo, assim, não tanto de artigos, nada, mas é muito complexo para entender. Então, não faria muito sentido trazer um assunto desse numa live que é para a gente conhecer o que é que a reforma trabalhista está trazendo, tá? Isso são coisas que tem que ser feita pontualmente, entrar num acordo situação por situação. Mas, assim, a equiparação salarial, em linhas breves, assim, é quando você tem funcionários trabalhando na mesma função, com o mesmo tempo de casa, e que um recebe um salário e outro recebe outro. Então, se um funcionário for na justiça requerer que aquele salário que eles recebia
era menor que o do outro funcionário que fazia a mesma coisa, tinha o mesmo tempo de casa, isso ele consegue reverter judicialmente. Então, ficou tudo regrado na reforma trabalhista também. Tá? Rescisões contratuais. Teve uma pergunta aqui que a gente já vai acabar respondendo. E depois eu leio a pergunta novamente e friso o nome da pessoa aqui, mas só para mudar de tela. Existe uma dispensa da homologação, né? Mesmo que a pessoa tenha mais de um ano, hoje é obrigatório fazer a homologação no sindicato. Passa a ser dispensada a sua homologação. Esse é um ponto, na minha opinião, ainda um pouco controverso. O sindicato, muitas vezes, um fator que, entre aspas, na minha opinião, tá, gente, acaba atrapalhando um pouco esse processo, em muitos casos, mas acaba sendo uma figura que também acaba defendendo alguns direitos do trabalhador. Então, mas, a princípio, está dispensada a homologação. E foi colocado um prazo de 10 dias para fornecer desligamento, chave de fundo de garantia, tudo, e fazer o pagamento da rescisão, independente do tipo de rescisão. Essa questão é importante porque, assim, se o funcionário cumprisse o aviso, era no dia seguinte ao término do aviso. Se não cumprisse o aviso, era bagunçado, meio confuso, né? Então, agora está definido que são 10 dias, agora a partir de novembro que eu falei, né? A anotação na carteira de trabalho já pode ser o documento suficiente para dar entrada no seguro-desemprego. Isso eu acho excelente, porque não fica esperando nada de outros documentos. Anotou na carteira que está dado baixa, já pode dar entrada no seguro-desemprego. Caiu, Sandrival. Tá me ouvindo, Paulo? Não está saindo o som, Sandrival. A gente não está ouvindo o Sandrival. Será que ele quer? Será que você... Acho que caiu mesmo. Acho que ele está reiniciando, ele vai voltar. Então, eu acho interessante essa questão da rescisão contratual ser assim direto, só com a anotação da CTPS, né? E aquele comunicado lá do Conectividade, que antes eram bastante documentos que a gente precisava levar, né, no sindicato, às vezes por um errinho de nada, assim, no documento tinha que voltar, o empregado tinha que ir lá outro dia no sindicato de novo, e às vezes também acabava atrasando muito, porque existem sindicatos que a fila para você ir lá homologar uma rescisão é muito grande, né, Paulo? Não sei como que é aí, mas aqui tem sindicatos, por exemplo, principalmente dos bancários, claro, né? Mas, por exemplo, de repente dos metalúrgicos também, que são sindicatos, assim, com bastante demanda, realmente a fila, às vezes, para você homologar uma rescisão, era muito longa. E aí, o que acontecia é que o empregado também ficava lá com essa pendência aí de não conseguir dar entrada no seguro-desemprego, não conseguir sacar o FGTS, porque também precisava da homologação, né, do sindicato. Então, eu acho que melhorou, de certa forma, essa questão, né, mas, claro, tem a questão de que o sindicato conferia também, né? Não, com certeza. E outra coisa que eu acho bem interessante, que a gente estava olhando aqui na legislação, é a possibilidade dessa homologação ser fora do sindicato, como você falou, vai desburocratizar. Eu acho que um dos maiores intuitos da reforma é flexibilizar essa questão e vai ter a possibilidade de fazer essa homologação na própria empresa, né? Perante os advogados da empresa, ou até mesmo o advogado do empregado. Ali a gente sabe que, às vezes, o advogado, o empregado já tem um advogado da confiança dele, né? Que ele possa, talvez, ali fazer aquele serviço. E aí vai minimizar custo para todo mundo, né? Até para quem está contribuindo, fazendo a contribuição sindical hoje, que praticamente é uma coisa obrigatória para quem vai homologar no sindicato. Então, esse custo do empregado também não tem mais, né? Não vai ter, vai ser obrigado a ter esse custo mais com o sindicato, que o intuito no final é esse, né? Fazer a homologação.
e ele pode fazer isso aí eventualmente no momento que ele for rescindir ali na própria empresa. Então, quanto tempo vai ganhar também, tanto a empresa quanto o funcionário, né? Então, eu acredito muito que essa flexibilização, né, para a contratação e também para a rescisão, eu acho que isso aí vai fazer com que os processos sejam mais rápidos, né? Não sei o que você pensa aí, o Sandrival está voltando já para dar continuidade, mas eu acredito que o grande avanço da reforma é essa flexibilização, né? Desde a entrada à saída do empregado. Eu acho que isso aí é uma coisa que, para ambas as partes, eu acredito que vai melhorar, né? Como a gente está contando os dias aqui para começar, a gente tem que esperar chegar novembro, como é que vai ser essa aplicabilidade, né? Exatamente, exatamente. Então, será que o Sandrival voltou? Eu acho que ele já voltou, cadê? Deixa eu ver aqui. Peraí. Sandrival, pessoal, estamos só aguardando o Sandrival, a gente já vai partir para as perguntas. Aí, deixa eu ver aqui. Já aparecendo no slide, mas acho que ele não está ouvindo a gente. Eu compartilhei a minha tela ali com o slide. É a sua tela? Eu acho que dá pra, de repente... Então, vamos seguir aí. Quando o Sandrival reconecta, a gente vai seguindo com os outros pontos. Então, vou comentar aqui o que... Compartilha para a gente aí. Tá, você está vendo a parte do acordo rescisório aí? Isso, da rescisão contratual, está aparecendo, pode compartilhar. Então, o que mudou agora também em relação ainda à rescisão, né? Antes, ou o empregado pedia conta e não recebia FGTS nem seguro-desemprego, ou o empregador demitia e aí o empregado tinha direito, né, aos 40% lá da multa do FGTS e sacava tudo o FGTS. E agora, então, como que ficou? Existe a possibilidade de um acordo rescisório. O que é isso? É um comum acordo, um consenso, né, entre o empregador e o empregado para fazer essa rescisão. E quais que são as alterações, então, em relação a esse acordo? Quando acontece o acordo, o empregado ele tem direito à metade, então, do aviso prévio, né? Se antes o aviso prévio era de 30 dias, agora metade 15, então 50%. E a multa também pela metade. Então, antes a multa era de 40%, agora passa a ser de 20% a multa nesse acordo, né? Aí, a diferença em relação ao saque do FGTS é que o empregado ele vai sacar somente 80% do FGTS, ele fazendo esse acordo de demissão. E também não vai receber o seguro-desemprego nesse caso, né? Porque entende que se houve um acordo para demissão é porque o funcionário tinha interesse em ser demitido, então não tem o porquê a razão dele receber o seguro-desemprego. E as demais verbas ele vai receber normalmente, férias, férias, seguro... férias, 13º salário que ele tinha direito ali na rescisão, ele vai receber integralmente. Olá. Perfeito, acho que o Sandrival já voltou aí. Sandrival? Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Ai, que bom. Estamos ouvindo. Ao vivo, hein? Puxa vida, ao vivo. Tem tantos dias para cair a conexão, tem que cair justo hoje. Vamos lá, estamos terminando. Vamos lá, beleza. Desculpe, Sandrival, eu fechei ali a parte da acordo rescisório. Tá certinho, tá, beleza. Pode continuar. Você falou aqui já do acordo rescisório? Beleza? Kelly, eu acho que é você. Acelerou isso, né? Não, ótimo. Se você puder travar minha tela aí para ver a apresentação do slide, porque eu acho que eu perdi o controle da transmissão. Acho que está com você aí. Ah, tá. Acho que travou, né? Tá comigo aqui, acho que agora vamos ver aqui. Acredito que sim, vamos ver aqui na live, ele tá com um delayzinho, mas acho que sim. Bom, quanto volta aí, esse slide aqui não precisava nem de slide. A contribuição sindical não é mais obrigatória. Graças a Deus. Tem gente pulando de alegria, né? Se fosse funcionários, tinha que ficar pagando ali. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que precisava ter acontecido, né? Os sindicalistas que me perdoem, mas eu acho que precisava acontecer.
como outras entidades, tem que buscar, tem que ir atrás, tem que prospectar, né? Tem que buscar associados e tudo. Então, acho que eles vão ter que buscar uma série de coisas aí, de benefícios, para que associem a eles aí, né? Eu acho que é mais do que certo isso, não está errado, não. A convenção, vou passar bem rápido aqui, pessoal. A convenção coletiva, ela vai poder regrar alguns assuntos apenas. Ela não vai poder falar sobre determinados assuntos, como já era na legislação anterior, mas ela foi aprimorado o que é que ela pode regrar e o que não. O que ela não puder regrar, obviamente, só por mudança na legislação, tá certo? Bom, a Justiça do Trabalho tem uma série, mas muitos pontos assim foram alterados de como vai ter que ser um processo trabalhista de agora em diante, tá? Então, eu não vou entrar aqui porque o intuito aqui, obviamente, não é querer ensinar advogado, porque a gente não está capacitado para isso, né? Mas qual é a dica? Procure sempre um bom advogado para te ajudar numa ação trabalhista, né? Não pode ser um advogado qualquer, tem que ser um advogado que realmente entenda a sua demanda e vai te ajudar, tá certo? A terceirização também é algo que acabou de ter uma mudança, né? Em linhas gerais, foi colocado ali algumas igualdades entre a empresa, os funcionários da empresa que está tomando o serviço e a empresa que está prestando a terceirização do serviço, né? Então, essas mudanças basicamente concernem ao quê? Tem que ter condições iguais de alimentação, de serviço de transporte, atendimento médico, né? Treinamento adequado até para os terceiros e condições sanitárias adequadas. Nada muito diferente também do que já vinha sendo clamado há algum tempo aí, tá certo? Também tem a possibilidade de terceirizar a atividade principal, que é algo que não podia até algum tempo atrás, né? Só que a empresa terceirizada, ela não pode os sócios não podem ter se desligado da empresa que contratou o serviço nos últimos 18 meses. Para não configurar aquilo, manda o funcionário embora para daí ele poder abrir uma empresa e prestar serviço para a empresa que está contratando, né? Então, para evitar esse tipo de fraude, é que se colocou essa limitação de que os sócios da empresa que foi contratada, terceirizada, não pode ter se desligado da empresa tomadora nos últimos 18 meses, tá certo? Bom, a pergunta que... Então, assim, Sandrival, novembro começa, novembro está pronto, Paulo, Kerlin, é só começar a aplicar a lei? Não é bem assim, né? Tem o poder legislativo que faz a lei, né? Tem o poder... vou mudar para mim aqui. Tem o poder... o poder legislativo aprova a lei. Nesse caso, o poder executivo foi quem criou a proposta da lei. Só que quem vai executar agora é o poder judiciário. Então, vamos ver como vão ser as decisões. Os advogados já falam em 2 anos de maturação, mais ou menos, tá? Porque é o tempo que vai levar aí para o judiciário assimilar a legislação, entender o que é que vai ser aplicado e o que não vai. Bom, pessoal, eu peço 1000 desculpas aqui pelo encerramento precoce da nossa transmissão, bem na hora de falar da contribuição aqui, mas foi provavelmente algum problema de conexão, eu não consigo identificar nada aqui, mas ou algum problema no Google, não tenho certeza. Peço desculpas mesmo, depois vocês vão receber o link com a transmissão inteira, eu vou já organizar o arquivo para ficar tudo junto, tá? Não ficar bagunçado aí, não ficar em 2 arquivos, tá certo? Espero que vocês tenham usufruído dessa transmissão. Eu vou responder aqui, junto com o Paulo e a Kerlin, as perguntas, né? Que eu acho que é bem interessante a gente responder, mesmo que quem fez as perguntas eventualmente não estejam aqui, eu acho legal a gente responder, que depois eles vão ver. Bom, eu vou começar aqui lendo as perguntas, primeiro da página que a gente tinha aberta aqui, que é o seguinte. A Lidiane perguntou, a reforma afeta somente os novos contratos de trabalho? Quem pode responder isso aí? Quem quer responder? Ô, Sandrival. Alô? Oi? Alô? Oi. Eu posso responder. É importante a gente ter em mente, como você começou já essa live mostrando, que a reforma ela vai começar a partir de novembro, né? Então, existe um princípio, né, não só no direito trabalhista, mas tributário, que é o princípio da não retroatividade aí, né, sobre a legislação.
Então, se você montar uma lei hoje para voltar ao passado, isso aí é normalmente incoerente, né? Então, é importante a gente salientar que, apesar de estar discutindo essa reforma hoje, ainda estão vigentes as leis antigas. Então, assim, não posso querer fazer... novembro, né? Então, assim, hoje, julho, 25 de julho, vou contratar um cara intermitente. Não pode. Então, ela vai viger a partir de novembro. Então, hoje ainda estamos vivendo digamos assim, na legislação do passado, né? Que o passado vai ser a partir de novembro. Então, isso vai se aplicar, vai começar a se aplicar a partir de novembro, né, desse ano. Então, eu não sei se essa é a questão, mas retroagir é uma coisa totalmente incoerente, né? Você estaria rasgando todos os contratos que foram feitos antes e entrando como um conceito novo. E não é assim, a gente vai partir de novembro com uma nova vida, né? Sim. Ficou bem claro aí. Eu acho que não vai retroagir, não retroage, seja um princípio da legislação brasileira. Exato. Legal. Vamos aqui. Uma outra pergunta aqui da Cristina Brito. Eu trabalhei 16 anos de uma empresa, fui demitido em março, até agora não me pagaram. Muda alguma coisa com a nova lei? Bom, quer responder, Carly? Posso responder. Não muda, né, Sandrival? Porque o teu contrato de trabalho, ele estava vigente agora. Então, ainda na legislação... Até março ainda, né? Pré-reforma, até março. Então, como os colegas já falaram, né, a vigência só vai ser a partir de 11 de novembro, então não mudou em nada o teu caso. Legal. A Cristina também perguntou o seguinte: pode trabalhar de home office sem ter carteira assinada? Trabalhar como microempreendedor individual? E aí, Pode. Você pode trabalhar em home office, pode trabalhar, inclusive, se for seguir pela nova legislação, você pode ser até um autônomo, né? Autônomo exclusivo, você vai poder trabalhar como PJ, vai poder trabalhar como autônomo a partir de novembro, né? E hoje, no caso, você pode trabalhar como microempreendedor individual, sim, home office. A gente tem vários clientes aqui, inclusive na Preso, a gente dá uma assessoria para a MEI também, que ele trabalha em casa, para várias empresas. Não tem problema nenhum, né? Legal. É isso aí, Cristina. Pode trabalhar, mas... Você está fora da lei trabalhista, no caso, né? A relação jurídica ali com a empresa de empresário para empresário, digamos assim. Na verdade, hoje já até pode também, só que assim... Pode também. Hoje, vou falar, a pessoa que trabalha em home office sem ter carteira assinada, ela tem uma série de direitos a menos e, às vezes, depois quer angariar isso na Justiça do Trabalho. E o que a lei está fazendo é justamente regrando isso agora. Cristina, né? Cristina, no caso do MEI, você está fora da legislação do trabalho, né? Você ali é um empresário individual e você tem um tipo ali de tributação simplificado, que é o MEI. Então, a tua relação, na verdade, ali, nesse caso, é a relação jurídica, né? Entre pessoas jurídicas. E não está sendo a CLT. O que a gente vê hoje é a mudança de camuflando a CLT, né? No momento agora, coloca o MEI e, na verdade, o MEI é um funcionário, né? Então, isso ainda hoje não... Você estaria infringindo uma norma de legislação. A partir de novembro, com as novas regras, pode falar, Ker. Só comentar o que pode acontecer, que talvez ela queira contratar alguém para trabalhar em home office para ela, né? Mesmo ela sendo MEI, ela pode contratar alguém para essa pessoa trabalhar em home office para ela, não tem problema nenhum. Exatamente. Mas hoje, ela pode trabalhar como autônomo hoje, mas aí ela está falando sem carteira assinada, não foi essa a pergunta? Isso. Sem carteira assinada, você, na verdade, se você contrata um funcionário sem carteira assinada, você está irregular, né? Exatamente. Você está com uma atividade irregular. É um funcionário que pode depois te reclamar alguma ação trabalhista. Isso considerando a legislação de hoje, né? Em novembro, a gente vai ter a figura do autônomo exclusivo. Vai ser uma novidade, vamos ver como é que vai se aplicar isso. Pois é. O Wallace Medeiros ele perguntou aqui: prezados, como funcionará a questão do trabalho intermitente no que diz respeito a vínculos com diversas empresas? Há alguma limitação da quantidade de vínculos de uma pessoa? Forte abraço. Abraço, Wallace. Paulo, você quer responder? Vou responder e vou responder para ele, né? Ele está aqui perto de mim aqui. O Wallace Medeiros que um dos colaboradores aqui está próximo, ele está ouvindo aqui um pouco distante, mas acho que está tendo até dupla. Ele ouve lá e ouve aqui, pela distância. Está falando um pouco alto para ele ouvir. Mas, na verdade, a gente não tem um regramento, né, Sandrival? A gente não tem, assim, uma normatização de contas empresas, né?
esse empregado intermitente vai poder ter. Então, assim, a gente tem que esperar, na verdade, a regulamentação, né, na prática, sim, como vai ser isso. Eu acredito o seguinte, né, hoje, né, vamos supor, como é que você entende hoje? Eu entendo que tem que ser até um limite ali que ele consiga atender, né? Ele não pode colocar uma hora em cima da outra. Eu vou atender duas empresas ao mesmo tempo, né? Ele não tem como se multiplicar. Apesar que tem a questão do trabalho home office. Né? Então, assim, são coisas que a lei não deixa muito clara. Né? Eu acho que é isso que gera angústia na muita gente. É porque a gente tem um momento de crise muito grande no Brasil, então você tem uma lei que preza muito pela relação de acordo entre empregador e empregado, então algumas coisas que ficam obscuras realmente. Então a gente não tem um regramento, eu ainda não conheço, se vocês conhecem, eu não vi ainda, não li ainda, nenhum regramento dizendo que tem que ter X. Entendeu? E regulamentação mesmo, acho que não tem nada definido. Né? Vai mudar muita coisa daqui para novembro. Bom, a Lidiane tinha feito uma pergunta e ela retornou aqui com uma outra dúvida, acho que mais para reforçar. Kelly, você pode responder? Posso, a Lidiane perguntou, para ficar claro, a reforma só valerá a partir para contratos firmados a partir de novembro ou para todos? Então, assim, Lidiane, mesmo o contrato firmado antes de novembro, a partir de novembro, ele já vai entrar nas novas alterações da reforma trabalhista. Então, um exemplo, digamos que o empregado, ele já está trabalhando aí desde o ano passado numa empresa, né? E hoje ele não pode tirar 3 períodos de férias, mas a partir de novembro ele vai poder tirar 3 períodos de férias, mesmo esse contrato já ele estando registrado há mais tempo, porque a partir de novembro a reforma trabalhista vai valer para todos os contratos, os antigos e os novos. Legal, muito bom. Aqui na página tem uma pergunta que no caso de gratificações, a Laís Freitas fez essa pergunta. No caso de gratificações, por função ou mérito daquele mês, a mesma também entra no mesmo requisito do prêmio e poderá ser paga em holerite, folha de pagamento, sem incidência de INSS por garantia? Pois é, Laís, essa é a mudança, né? Esse tipo de gratificação que acontece por mérito ou pela função, realmente, ela vai ser paga no holerite e não vai ter incidência de INSS por garantia e, portanto, não incorpora o salário. Tá? Então, a grande mudança aí é que ela não incorpora no salário, tá certo? Esse tipo de variáveis, de coisas extras aí que influenciam no valor que a pessoa recebe mensalmente, tá? Bom, pessoal, estamos ouvindo bem aí, se vocês puderem colocar no chat se está tendo alguma interrupção, por favor. Está com ruído aqui, Sandrival, está falhando o teu áudio, agora não sei se é só para mim. Com ruído, sim. Olá, pessoal, vocês puderem colocar no chat aí para a gente, só por favor, se também tá ruim para vocês aí, só para eu identificar o que pode ser aqui. Está com um pouco de ruído, Sandrival. Nossa, que estranho, peraí, deixa eu... Melhorou o som para vocês? Não. Tá um pouquinho de ruído. Deixa eu tentar mexer aqui, peraí. Mas dá para entender, Sandra. Se você quiser jogar alguma pergunta para a gente responder. Também. A outra pergunta da Cristina. A Cristina ela também comentou aqui o seguinte: sobre o trabalho em home office sem ter carteira assinada. Você pode trabalhar como empreendedor, mesmo sendo operador de telemarketing. O que vocês acham? Então, a questão de não ter carteira de ter ou não ter carteira assinada, ela vai precisar analisar como que vai funcionar esse trabalho. Porque não é porque agora vai ter a possibilidade de ter autônomo para uma única empresa que qualquer contrato de trabalho vai poder ser mediante autônomo. Ele tem que prestar atenção, por exemplo, se ele vai se encaixar nas regras de autônomo ou não, porque isso não mudou, né? Porque se tiver subordinação, se tiver os horários definidos, isso já não vai se encaixar de qualquer maneira como regra de autônomo, né, Sandrival?
Então, isso não mudou, a caracterização ou não do autônomo não mudou. O que vai ser permitido é que agora ele pode trabalhar para uma única empresa, né, sem gerar vínculo. Será que o Sandrival está ouvindo? Oi. Estamos ouvindo, Kerlin. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente já está aqui com 1h40 também. Eu vou me comprometer aqui, eu peguei essas perguntas, tá? Copiei todas aqui, inclusive da transmissão anterior, e nós vamos enviar a resposta aqui para cada um que não foi respondido ainda, tá bom? Tá tendo oscilação aqui no áudio e no vídeo, eu não tenho certeza exatamente do que pode ser, se pode ser, de repente, uma própria rede do Google, não tenho certeza. Bom, pessoal, é um prazer ter vocês aqui, vocês terem ficado, vocês ficaram até o final com a gente aqui, terem aguentado aqui, teve essa interrupção. Obrigado por terem participado. Paulo, Kerlin, obrigado aí por vocês terem aceitado participar aqui comigo também. E espero que a gente possa fazer mais lives aí. Vai ter que fazer mais lives agora sobre reforma trabalhista, porque e não vamos falar com a pessoa sindical mais, senão não dá. Com certeza, Sandrival. Eu que agradeço aí pela oportunidade, meu amigo, de estar aqui com você, com o teu público. Mais uma vez, obrigado. E com certeza a gente vai voltar bastante nesse tema aí, porque é bem provável que muita coisa mude até novembro, hein? Muito obrigado e agradeço aí a atenção, principalmente dos que voltaram também aí, que não abandonaram. Estamos juntos aí. Legal. E vamos em frente. Obrigada, Sandrival, pela oportunidade de participar aqui com você, pela oportunidade de estar compartilhando conhecimento, aí a gente compartilha e aprende junto, né? Então, muito obrigada. Se você fizer mais lives sobre o tema, pode contar com a gente também. Um abraço, então, e até a próxima. Obrigado, Kerlin. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Obrigado a todos que ficaram aqui. Pessoal, não percam as próximas lives. Com certeza a gente vai fazer uma conexão melhor e sem interrupção. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.